Olá, vamos continuar a ler este livro, Além da Democracia. Desvendar os mitos, que é a democracia. Mito 7. A democracia é necessária para vivermos juntos e em harmonia. As pessoas geralmente pensam que os conflitos podem ser evitados tomando-se decisões democraticamente. Afinal, se todos só seguirem suas próprias inclinações, não poderemos viver juntos em paz. Continua este argumento. Isto pode ser verdade quando um grupo de pessoas tem de decidir se querem ir ao cinema ou à praia. Mas a maioria das questões não precisa ser decidida democraticamente. De fato, tomadas de decisão democráticas frequentemente geram mais conflitos do que consensos. Isto porque, em uma democracia, todos os tipos de questões pessoais e sociais são transformadas em problemas coletivos. Ao forçar as pessoas a respeitarem as decisões democráticas, a democracia leva ao conflito, ao invés de relações harmoniosas entre as pessoas. Por exemplo, é decidido democraticamente o que as crianças devem aprender na escola. Quanto dinheiro é gasto em assistência a idosos ou no auxílio ao terceiro mundo. Se fumar em bares é permitido. Que emissoras de TV são subsidiadas? Que tratamentos médicos são cobertos pelos planos de saúde? O quão altos os aluguéis devem ser? Se as mulheres estão autorizadas a usar lenços na cabeça? Que drogas as pessoas estão autorizadas a tomar? E assim por diante. Todas estas decisões criam conflitos e tensões. Estes conflitos podem ser facilmente evitados. Deixe as pessoas fazerem suas próprias escolhas e assumirem a responsabilidade pelas consequências. Suponha que nós decidimos democraticamente quanto é que tipo de pão é assado todos os dias. Quanto e que tipo de pão pode ser assado todos os dias. Isto levaria a lobbies sem fim, campanhas, disputas, reuniões e protestos. Os partidários do pão branco considerariam os proponentes de pão integral como seus inimigos políticos. Se os do integral alcançarem a maioria, todos os subsídios vão para o pão integral e o pão branco pode até ser proibido. E vice-versa, é claro. A democracia é como um ônibus cheio de pessoas que têm de decidir em conjunto onde o motorista tem de ir. Os progressistas escolhem São Francisco.
Os conservadores preferem Dallas. E os libertários querem ir para Las Vegas. Os verdes querem ir para Woodstock. E o resto escolhe mais de 1000 destinos diferentes. Finalmente, o ônibus chega a um lugar onde quase ninguém vai querer estar. Mesmo que o motorista não tenha interesse próprio e escute atentamente o que os passageiros querem, ele nunca poderá satisfazer os desejos de todos. Ele tem apenas um ônibus e há quase tanto tempo, tantos desejos quantos passageiros. Esta é também a razão pela qual os novatos na política são, no início, saudados como salvadores, mas que, no final, sempre desapontam as pessoas. Nenhum político consegue alcançar o impossível. Sim, nós podemos. Sempre termina em não podemos. Nem mesmo a pessoa mais sábia do mundo pode satisfazer desejos opostos. Não é por acaso que as discussões políticas entre as pessoas são, muitas vezes, tão ardorosas. Na verdade, muitas pessoas preferem não falar de política quando se encontram socialmente. Isso é porque elas costumam ter ideias muito diferentes sobre como deve ser. Em uma democracia, e estas visões, de alguma forma, precisam ser reconciliadas. A solução para o problema do ônibus é simples. Deixe as pessoas decidirem por si mesmas onde querem ir e com quem. Deixe as pessoas decidirem por si mesmas como querem viver. Deixe as pessoas resolver os seus próprios problemas, formarem os seus próprios grupos. Deixe as pessoas decidirem o que fazer com seus corpos, mentes e dinheiro. Muitos dos nossos problemas políticos irão desaparecer como magia, como mágica. Em uma democracia, no entanto, o oposto acontece. O sistema incentiva as pessoas a transformarem suas preferências individuais em objetivos coletivos, que todos devem seguir. Ela encoraja aqueles que querem ir para o lugar X a tentar forçar os outros a ir na mesma direção. Uma consequência particularmente infeliz do sistema democrático é que as pessoas são induzidas a formarem grupos que, necessariamente, entram em conflito com outros grupos. Isto é assim porque somente quando você faz parte de um grupo grande o suficiente, abre aspas, ou bloco de eleitores, fecha aspas, é que há uma chance de poder transformar suas ideias em lei. Assim, os idosos se voltam contra os jovens, os agricultores contra os moradores das cidades, os imigrantes contra os locais, os cristãos contra os muçulmanos, os crentes contra os ateus, os patrões contra os empregados, e assim por diante. Quanto maiores forem as diferenças entre as pessoas, mais amargas as relações se tornarão. Quando um grupo acredita que a homossexualidade é um pecado e o outro reclama por mais modelos gay nas escolas e nos materiais educativos, eles irão inevitavelmente entrar em conflito. Quase todo mundo entende que a liberdade de religião, que surgiu séculos atrás, foi uma ideia sensata
que amenizou tensões sociais entre grupos religiosos. Afinal, os católicos não poderiam mais ditar a vida dos protestantes, ou vice-versa. Solidariedade forçada é realmente uma contradição. A solidariedade, para ser real, implica uma ação voluntária. Mas poucas pessoas, hoje em dia, parecem entender que as tensões surgem quando, através do nosso sistema democrático, os trabalhadores podem ditar como os patrões devem gerenciar os seus negócios. Os idosos podem fazer os jovens pagar suas pensões. Os bancos podem fazer os cidadãos pagarem pelos seus investimentos errados. Os fanáticos da vida saudável podem enfiar suas ideias goela abaixo de outras pessoas e assim sucessivamente. Também é vantajoso apresentar o seu grupo como um grupo fraco ou prejudicado, ou privado de direitos ou discriminado. Isto lhe dará um argumento extra para pedir benefícios do governo, e isso dará ao governo um argumento para justificar sua existência e para distribuir benefícios em nome da justiça social. Como o escritor americano H.L. Mencken disse, o que os homens valorizam neste mundo não são direitos, mas sim os privilégios. Isso se aplica a muitos grupos na sociedade e é bastante visível em uma democracia, onde uma vez as mulheres, negros e homossexuais lutaram pela liberdade e igualdade de direitos, os seus representantes modernos mais frequentemente exigem privilégios, como cotas, ações afirmativas e leis antidiscriminatórias, que limitam a liberdade de expressão. Eles chamam isso de direitos, mas uma vez que esses direitos são aplicáveis a apenas determinados grupos, eles são, na realidade, privilégios. Direitos reais, como o direito à liberdade de expressão, se aplicam a todos. Privilégios só se aplicam a determinados grupos. E eles se baseiam na força, porque só podem ser concedidos forçando os outros a pagar por eles. Outra tática para obter favores ou privilégios do sistema democrático é através da apresentação da sua causa como necessária para salvar a sociedade de algum tipo de desastre. Se não salvarmos o clima, ou o euro, ou os bancos, a sociedade está condenada. O caos vai acontecer, milhões vão sofrer. H.L. Mencken compreendeu bem esta artimanha. O desejo de salvar a humanidade é quase sempre uma falsa desculpa para o desejo de a governar, disse ele. Note-se que numa democracia, as pessoas não têm que colocar o seu dinheiro onde sua boca está. Elas podem defender imigrantes ilegais, se for o caso de elas viverem em um local onde não são incomodadas pelos imigrantes. Elas podem votar por subsídios para orquestrar ou museus para os quais elas próprias não comprariam ingressos caros, sabendo que os custos dos subsídios serão suportados por outros. Essas pessoas muitas vezes até exibem mesmo um ar de superioridade moral. Nós não queremos expor a arte ao mercado livre, proclamam os defensores dos subsídios de arte. O que eles realmente querem dizer é que eles não querem isso e que eles acham que o resto da sociedade deve pagar por sua preferência.
Nós é a palavra mais abusada em uma democracia. Os defensores da medida dizem sempre: nós queremos alguma coisa, temos de fazer algo, precisamos de algo, temos direito. Como se todos, naturalmente, concordassem. O que eles realmente querem dizer é que eles querem, mas simplesmente não querem assumir a responsabilidade. Eles mesmos. As pessoas vão dizer: temos de ajudar o terceiro mundo, ou temos de lutar no Afeganistão, mas nunca dizem: eu vou ajudar o terceiro mundo, quem está comigo, ou eu vou lutar contra os talibãs. A democracia, portanto, oferece uma maneira conveniente de transferir a responsabilidade pessoal para os outros. Ao dizer nós, ao invés de dizer eu, 99,999% do ônus de uma decisão é arcada por outros. E os partidos políticos prontamente respondem a isto. Eles, abre aspas, explícita ou implicitamente, fecha aspas, prometem aos seus contribuintes que o fardo dos seus desejos favoritos serão suportados pelo resto do povo. Assim, os esquerdistas dizem: votem em nós. Nós vamos tirar o dinheiro dos ricos e dar para vocês. Direitistas dizem às pessoas: votem em nós. Nós vamos financiar a guerra no Afeganistão com dinheiro de pessoas que se opõem a ela. Todos eles dizem aos agricultores: votem em nós. Nós vamos garantir que os subsídios agrícolas serão pagos pelos que não são agricultores. É este um sistema benevolente e solidário, ou um sistema antissocial e parasitário? Em uma democracia, a chamada solidariedade é, em última análise, baseada na força. Mas a solidariedade imposta é realmente uma contradição. A solidariedade, para ser real, implica ação voluntária. Você não pode dizer que alguém que é roubado nas ruas demonstra solidariedade para com o ladrão. Não importa quão nobres os motivos do assaltante seja. Não importa quão nobres os motivos do assaltante seja. O fato é que aqueles que usam o sistema democrático para forçar a solidariedade podem fazer isso apenas porque eles próprios que têm que pagar. Note-se que eles nunca defendem que uma semelhante redistribuição de riqueza deve ser realizada em uma escala global. Se partilhar com as pessoas menos favorecidas é certo, por que não ampliar os regimes de previdência a todo mundo? Por que não criar a justiça social em escala global? Obviamente, os defensores ocidentais de redistribuição percebem que uma redistribuição global reduziria sua renda a poucos milhares de dólares por ano. Mas é claro que eles não importam em compartilhar de forma justa com as pessoas mais ricas. Se você quiser dar o seu dinheiro, você não precisa ter a maioria a endossar isso. A liberdade é o suficiente. Você é livre para abrir sua carteira e dar o que você quiser. Você pode doar para uma instituição de caridade ou se juntar com outras pessoas e dar juntos. Não há justificação para forçar o resto do povo a fazer o mesmo. Por hoje é só. Continuaremos no próximo vídeo. O mito 8. Valeu, Deus abençoe a todos.